Amém, gente? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a poderosa, infalível e maravilhosa palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repetindo o verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a 1ª e 2ª guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Somente até aí, oremos. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor da glória, Deus amado, justo, fiel e verdadeiro. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vem falar, Senhor, ao coração do teu povo nesta noite, através da tua poderosa palavra. Abre o nosso entendimento, amplia a nossa compreensão, nos dê graça, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, Senhor. Fala, Deus, em nome de Jesus, ao coração do teu povo, e o povo de Deus diz... Será que você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Podeis assentar. Glória ao Pai, glória ao Filho,
Glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Louvado seja Deus. Olha, como eu costumo fazer, eu gosto de trazer primeiro o contexto do que estava acontecendo. Aqui eram os primeiros passos da igreja. A igreja, Jesus havia sido crucificado, havia subido ao céu, e a igreja agora estava dando ali os seus primeiros passos, né? Sem a presença física de Jesus, porque Jesus permanece na igreja até hoje. Você pode dar um glória a Deus? Então a presença física de Jesus já não era mais visível aos olhos, já não era mais palpável. E Herodes, então, que era o rei, se levanta com uma atitude absolutamente política, que era de agradar os judeus, porque Herodes era um rei fajuto, era um rei de faz de conta, era um rei que na verdade não tinha poder, não tinha autoridade como rei. Ele era um rei que havia sido constituído por Roma, colocou ele lá na posição de rei, apenas para os judeus não terem a impressão, a sensação de que eles eram um povo escravo. Mas Herodes não tinha de fato poder em suas mãos. Lembra daquela ocasião quando ele estava lá bebendo e aí a menina dançou para ele, ele diz: eu vou te dar metade do meu reino. Coisa de bebo. O que ele falou ali foi coisa de bebo, porque ele não tinha metade do reino. Tanto que quando foi para crucificar a Cristo, ele mesmo não teve autoridade para poder fazer isso. Ele tinha que levar para o governador Pôncio Pilatos, e o governador é quem tinha que autorizar. Então ele era um rei que havia sido posto na posição de rei por Roma, que era quem tinha de verdade autoridade sobre o povo de Israel nessa época. Ele havia sido posto como rei apenas para dar ao povo a falsa sensação de liberdade. Porque quem está preso quer sair. Então, para que o povo não percebesse que era ali, na verdade, um povo que estava sujeito às ordens de uma nação estrangeira, foi posto Herodes ali como rei. Então, a intenção de Herodes, o objetivo de Herodes na posição de rei, era apenas de não fazer com que o povo se rebelasse contra Roma. E aí o que é que ele fez? Ele então lança a mão em Tiago e mata Tiago. E quando ele mata Tiago, ele percebe que os judeus ficaram felizes com isso. Aí o que é que ele fez? Já que o povo está contente com a minha atitude, eu vou agora pegar o que era considerado o principal, o cabeça da igreja, que era Pedro, que era entre as colunas da igreja. Então ele manda prender a Pedro, manda colocar Pedro na cadeia, e a Bíblia diz que ele era guardado por 4 quaternos de soldados. O que é um quaterno? É um grupo de 4 soldados. Então eram 4 vezes 4. Então tinha 4 grupos de 4 soldados tomando conta de um homem só, 24 horas por dia, para não correr o risco de Pedro fugir de maneira nenhuma. E a intenção de Herodes era o quê? Agradar os judeus, e para isso ele ia esperar que a Páscoa passasse, para poder fazer um grande show agradando o povo, colocando Pedro em praça pública e matando Pedro. A intenção dele era essa, apenas agradar aos judeus. Mas a Bíblia vem dizer no verso 5 que a igreja estava em constante oração a Deus por Pedro. E Pedro, de certa maneira, estava tranquilo. Ele estava tão tranquilo que na noite anterior dele ser executado, ele estava dormindo. E era tão séria a situação que ele mesmo na cela dormindo, tinha 2 soldados do lado dele. Nem para dormir ali, mesmo dormindo, ele era vigiado o tempo todo. O tempo inteiro Pedro era vigiado. Tinha 2 soldados do lado de Pedro dormindo. E a igreja estava onde? Diga comigo, a igreja estava onde? Orando. Amém? Aí Pedro está lá dormindo. Aí Deus envia o anjo. O anjo chega, acorda Pedro.
bate em Pedro, Pedro se assusta, não sabia se tinha acordado, se estava dormindo ainda. O anjo diz a Pedro: Pedro, levanta. Ele levanta meio atordoado, igual a gente quando acorda cedo demais, não sabe sabe nem o caminho do banheiro direito, se perde assim. Ele estava assim, atordoado. Aí o anjo disse: calça a sandália, ele calçou. Coloca a capa, ele colocou a capa. O anjo disse: me segue. Ele lá vai Pedro seguindo o anjo. E os dois soldados ficaram lá dormindo. E Pedro foi acompanhando o anjo, sem saber direito ainda se era real o que estava acontecendo ou se ele apenas estava sonhando. Chegou na porta principal, a porta que a Bíblia diz que era de ferro, uma porta grande, reforçada. A gente está falando de um lugar que era usado para prender pessoas, não era uma porta qualquer. Então era uma porta reforçada, uma porta de ferro, a porta principal, a porta que dava acesso para a cidade. Passando daquela porta, já era livre. Então Pedro segue o anjo. Quando chegaram diante da porta, a porta se abriu por si só, ou seja, a porta se abriu sozinha. Aí quando chega do lado de fora, o anjo ainda anda um pouco mais até algumas ruas ali depois da prisão. Pedro está absolutamente livre. E aí ele se desperta e se dá conta de que algo sobrenatural acabara de lhe acontecer ali, sem nenhuma explicação científica. Não tem nenhuma explicação lógica para o que aconteceu. Simplesmente o anjo do Senhor foi enviado, e quando o anjo do Senhor entrou em providência, as portas se abriram e Pedro foi liberto. Só isso. Pedro se deu conta, era de verdade o que estava me acontecendo, agora eu vi que era de verdade. E a igreja estava reunida em uma casa de um dos seguidores ali, orando. A igreja estava em vigília de oração. Eles sabiam que Pedro seria executado no dia seguinte, e aí passaram a noite inteira orando. Olha que coisa, preste atenção. Tinha uma criança nessa casa, provavelmente filha de alguém que estava ali, que não tinha com quem deixar, e levou a criança lá para a vigília. Você já viu como é criança na igreja, né? Criança não tem o mesmo interesse do adulto de sentar, de ouvir a palavra, de estar orando. Às vezes o adulto está aqui orando e as crianças estão por aí brincando, rodando, vai ali, vem aqui, vai acolá. Não é assim? Estava acontecendo exatamente a mesma coisa que a gente vê nos dias de hoje. A igreja reunida, orando pela vida de Pedro, e eu fico imaginando aqui, como seria a oração deles? Como seria a oração deles? Eles deviam estar lá orando: Deus, em nome de Jesus, liberta Pedro. Ô Deus, manda teu anjo agora naquela cadeia, Senhor, e que as cadeias se quebram. Ô Deus, manda teu anjo para abrir aquela porta. Ô Deus, tu é poderoso, Senhor, para fazer o sobrenatural se tornar natural. Eu fico imaginando como deveria ser a oração. E a menina lá pela casa, vai aqui, vai ali, mexendo nas coisas. Quem chega na casa? Pedro, em pessoa. Pedro sabia que aquele lugar era um lugar de reunião. As reuniões eram secretas, não era qualquer pessoa que sabia aonde a igreja estava reunida. A igreja não era como nos dias de hoje, que tem porta aberta aqui, com a placa do lado de fora. Não, era um lugar secreto, porque a perseguição ali era tremenda. Eles estavam correndo risco de vida. Aí Pedro chega na porta, bate na porta. O povo está lá tudo orando, lá no fundo, para ninguém escutar a oração do lado de fora, o que era perigoso. Está todo mundo lá no fundo da casa, no último vão da casa, orando. E a menina mexendo. Quando a menina está lá do lado de fora, escuta Pedro batendo na porta. Vai ver quem é. E a menina chega de perto. Quando ela olha e vê que era Pedro, ela ficou tão assustada, tão admirada com o que ela acabou de ver,
que em vez de ir abrir a porta para Pedro, a reação dela foi correr para dentro. Ela correu para dentro de casa e foi avisar o pessoal que estava orando que Pedro estava ali do lado de fora. Preste atenção para você não perder o fio da meada. A igreja lá, quem já foi em ciclo de oração aí, diga amém. A igreja está lá no ciclo de oração, um pegado na mão do outro, dando uns pulinhos, que crente já gosta de orar dando pulinho, eu não sei o que é isso. Né? Dá uns pulinhos, orando, Deus manda teu anjo, Deus, ô Senhor. Aí a menina, ei, aí eu acho que chama a atenção do povo, né? O povo, fica quieta, menina. Não está vendo que a gente está orando para Deus libertar Pedro? Que menina inconveniente. Que menina mal educada, que menina chata, fica quieto. E se a mãe estivesse ali, a mãe dá logo o sinal, sinal de mãe, ó. Chegar em casa, a gente conversa, me matar de vergonha. Que mãe é assim, é tudo igual, só muda de endereço. Né? Ou então, quem sabe, até não foi para dar um beliscão. Minha mãe adorava me dar um beliscão. Eu fazia as coisas, pegava assim, ó, e não podia gritar, ainda tinha que ficar em silêncio. Menina, quieta. E a menina, Pedro, ela estava desesperada com o que ela acabou de ver. Pedro está aí, Pedro está aí. Olha o que eles dizem para ela. Tadinha. A bichinha está fora de si. Tadinha. Perdeu o sentido ela. E ela dizendo, é Pedro sim, eu vi Pedro aí agora do lado de fora, Pedro está aí batendo na porta, é Pedro que está aí. Aí qual foi a segunda imaginação da igreja que estava ali orando? Ah, já sei, deve ser o anjo de Pedro. Ela viu o anjo, criança vê essas coisas. Criança e animal consegue ver. Eita, é sinal que Pedro já deve até ter morrido uma hora dessa, meu Deus, ela está vendo um anjo, está vendo o espírito de Pedro. E Pedro lá de fora, abre aqui! Ou de casa. É assim que a pessoa faz do lado de fora para ver se abre? Pedro tinha acabado de fugir da cadeia, rapaz. Como é que Pedro estava lá esperando paciente? Tu acha que ele estava paciente? Eu nunca fugi da cadeia, não. Mas eu imagino que a pessoa que foge da cadeia, ele não fica calmo na porta da cadeia, na porta da casa dos outros. Ele estava ali, ó, olhando para ver se vinha algum guarda. E nada do povo abrir a porta, e esse povo demorando de abrir a porta. E Pedro, meu Deus, cadê esse povo que não vem abrir a porta? Cadê esse povo que não chega logo? E a menina, Pedro está aí fora, Pedro está aí fora. Eu acho que no meio daquela confusão que se deu ali naquele momento, em algum momento ali eles pararam um pouquinho e conseguiram ouvir que realmente tinha alguém chamando do lado de fora. Tinha alguém, aí eles disseram, peraí, silêncio aí, peraí. Parece que estão chamando mesmo aí do lado de fora. Vamos ver quem é. Alguns já ficaram logo com medo, porque estava na época da perseguição. Será que é os soldados de Herodes? Será que Pedro veio mostrar, foi obrigado por tortura para mostrar onde era que a igreja se reunia? Alguém começou a ficar com medo, imaginando coisas, e a gente com medo só imagina coisa errada, né? O pensamento vem logo assim. Quando chegaram perto da porta, naquela época não tinha luz elétrica, então levantaram o candeeiro assim, ó, que clarearam um pouquinho, que eles olharam quem era que estava ali. Quem era que estava ali? Pedro. E eles não acreditaram. Quem trouxe Bíblia? Abra aí no verso 5. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso 12. Aleluia. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e
Qual era o objetivo daquela reunião? Orar para quê? Para Deus libertar Pedro. Aí quando Pedro aparece, eles não acreditaram. Quem entendeu, diga amém. Por que a gente é assim? Eu vou falar logo assim, a gente é assim. Por que a gente é assim? Por que você é assim? Por que eu também sou assim, desse jeito? Parece que a gente está orando ali só para cumprir tabela. Parece que a gente está orando ali sem acreditar que aquilo que a gente está orando vai acontecer. Porque se de fato eles estivessem acreditando no poder da oração, quando Pedro batesse na porta, eles iam dizer, pode abrir, é Pedro. Amém? Alguém entendeu? Ao invés disso, qual é a reação deles? Não acreditaram que Pedro estava na porta. Será que a gente tem algo para aprender nesse texto, igreja? Tem. E o que a gente tem para aprender é algo muito simples. A oração tem poder. Não desista da oração não, meu irmão. Não desista do poder da oração não. Não desista não, que quando você menos esperar, o teu Pedro vai bater na tua porta. E quando isso acontecer, não se assuste, é resposta de oração. Aleluia. Eles tomaram um susto, parecia que era uma coisa que eles não estavam esperando. Então para que eles estavam orando? Não estavam orando para Deus libertar Pedro? Quando você estiver orando por alguma coisa e aquilo que você estiver orando acontecer, não se assuste não, viu? Deus ainda responde oração. Deus ainda responde oração. Sabe de que eu me lembrei? De Elias. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Elias chega para o rei Acabe e diz assim, se prepare que vai cair um temporal. Vai cair uma chuva. Aí o rei se assustou logo com o recado que Elias deu, correu para casa. Só que o céu estava naquele calorzão. Sabe aquele dia que você olha, vê o céu aberto, todo azulzão, aquelas nuvens brancas ali. Não tinha uma nuvem de chuva. Sabe o que foi que Elias fez? Subiu ao Monte Carmelo e foi orar. Coloca a sua cabeça debaixo, entre os seus joelhos e começa a orar para Deus enviar chuva. Termina de orar, chama o rapaz que trabalhava com ele e diz assim, vai olhar ali e ver se a chuva já está vindo. Aí o menino olhou e falou, não aconteceu nada ainda. Ele diz, então orei pouco, peraí. Foi orar de novo. Segunda vez. Terminou de orar, chamou o menino e falou, vê lá agora se a chuva está vindo. A menina falou, ainda não. Orei pouco de novo, voltou novamente. Fez isso 7 vezes. Quantas vezes? Na 7ª vez ele chamou o menino e falou, vai olhar de novo. Aí o menino foi lá, olhou e falou, seu Elias, tem uma nuvem, mas bem pequenininha. É uma nuvem tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Ele disse, tá bom, é o suficiente. Quando ele terminou de falar isso, caiu o temporal. Muitas vezes a gente inutiliza a nossa oração. Existem situações que inutilizam a nossa oração. E a gente tem que aprender isso. E é onde é o melhor lugar para a gente aprender? Na Bíblia. Amém, igreja? Se você orou por algo, prepare para receber esse algo. Sabe como é o nome disso? É loucura, pastor, né? Não, é fé, meu irmão. É fé. Orou para Deus libertar? Prepare porque Ele vai libertar. Orou para Deus fazer um milagre? Prepare que Ele vai fazer o milagre. Você tem que estar ali, na posição de quem crê e não na posição de quem duvida. Quem está entendendo, diga amém. Quando Elias ora e diz assim, vai olhar para ver se a nuvem já está vindo, ele está dizendo para mim e para você como é que a gente deve proceder depois da oração.
Sabe? A gente tem que orar, clamar a Deus e preparar. Senhor, manda a chuva. Vou preparar a terra porque a chuva já está vindo. Tome posse. Essa é a oração que funciona. Quando a gente ora e nem a gente mesmo acredita na oração, quando Pedro chega, é claro que a pessoa toma um susto mesmo. Está orando para Deus libertar e Deus liberta a pessoa. Está livre mesmo, olha. A própria pessoa se assusta. Não é para você se assustar. Não é para você se assustar. Se você estava orando por aquilo ali, é para você, sabe, se preparar. Já que você orou, se prepare, porque a resposta vem. Deus ainda responde oração. Quem está entendendo, diga amém. Ainda tem tempo, deixa eu contar para vocês uma história. Morro do Cruzeiro, Rio de Janeiro. Um grupo de irmãos da igreja foram até o morro para evangelizar. Na entrada do morro se depararam com a blitz. Quem sabe o que é blitz aí? Sabe? Só que não era essa blitz que a gente conhece, era a blitz dos traficantes. Os traficantes na entrada do morro, todo mundo armado de fuzil, só deixava passar quem fosse morador. Aí os irmãos estavam lá naquela unção, e subindo o morro, eles falaram, vocês vão para onde? Não, a gente vai evangelizar aí, a gente está vindo de um culto abençoado, nós vamos evangelizar aí. Os traficantes, não, aqui não. Quem liberou vocês entrar? Eles disseram assim, Jesus. Não, aqui não pode não. Aqui não pode não. Aí um lá pegou logo o rádio amador, passou o rádio amador pro chefão. Ó, tem um bando de crente aqui que diz que quer evangelizar no morro. Aí o chefão deu a resposta, segura eles aí que eu já estou indo aí agora. Aí montou na garupa da moto e desceu até a entrada do morro, onde estava acontecendo a blitz lá dos traficantes. Quando ele desce, o chefão desce com um fuzil nas costas, 2 pistolas na cintura. Aí ele diz assim, quem é o responsável aí por vocês? Aí o pastor levantou e falou, sou eu. Pastor, eu vim aqui que eu quero que o senhor ore por mim. Aí o chefão se ajoelhou para o pastor orar por ele. Tirou o fuzil, tirou as 2 pistolas, botou uma de cada lado. E o pastor começou a orar, botou a mão na cabeça lá do chefão e começou a orar. Jesus, liberta essa alma. Oh Deus, faz um milagre na vida dele. De repente começaram a observar o chefão do tráfico chorando. Quando o pastor viu que aquela fruta estava madura no ponto de ser colhida, quem está entendendo diga amém. Aí ele fez o apelo. Tu quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? O homem levantou a mão e falou, eu quero. O chefão se converteu ali mesmo. Quando os irmãos olharam, os outros traficantes, tudo já com cara de choro também. Tudo querendo se converter também já. Aí o pastor, vocês querem também? Querem Jesus também? Os outros, não, bora sair daqui, esse negócio pega. Bora sair daqui. E saíram. Aí o chefão entregou as armas. Falou, vocês vão para onde? Se a gente vai evangelizar. Ele disse, eu vou com vocês. Olha para aí. Eu vou com vocês também. Entrou no carro e foi. Se passa aqui que vou passar aqui na casa da minha mãe. O carro parou no lugar onde ele indicou. Chegou na porta da casa, uma casa recuada, a grade
baixa, ele começa a bater palmas. De repente vem aquela senhorinha, cabelos grisalhos, andando com dificuldade. Quando ela se aproxima, ainda sem saber quem é que estava ali do lado de fora, o filho dela, ex-chefão do tráfico, olhou para a mãe e disse: a paz do Senhor, minha mãe. Aquela mulher orava por aquele filho. Para os outros, ele era o chefão do tráfico. Para ela, ele era a promessa de Deus. Aí eles se abraçaram. Aquela cena impactante. E aí o pastor contou para a mulher o que foi que tinha acontecido. Contou para a mulher as coisas que tinham acontecido. E que eles agora iam evangelizar e o homem queria ir com eles. E passou na casa da mãe ali para dar a notícia. Aí a mãe falou: mas espera um pouquinho. Entrem, podem entrar. Eles entraram. A mulher foi lá no quarto, com dificuldade, colocou uma cadeira, subiu na cadeira, chegou no guarda-roupa, pegou uma caixa que estava guardada em cima do guarda-roupa. Nessa caixa tinha um terno novinho. Eu chamo de kit crente. Estava tudo prontinho lá, um terno novinho, a camisa, a calça, tudo completo. O sapato novo, nunca tinha ido no chão aquele sapato. E no plástico do lado, sem nunca ter sido usada, uma Bíblia que ela tinha comprado, porque ela não sabia o dia e nem a hora. Mas ela sabia que Deus é fiel e que um dia ia responder a oração daquela mulher. Você orou? Creia que vai acontecer. E não se assuste. Não se assuste. Não se assombre na hora que o seu Pedro bater na sua porta. É Deus respondendo a tua oração. Será que você pode aplaudir esse Deus que é fiel? Fica de pé em nome de Jesus, quero orar pela tua vida.